Eu nunca gostei de matemática na vida. Meu amigo, se você ainda não gosta de matemática, é porque você ainda não viu os livros certos. Ah, mas eu já li muitos livros. Hoje eu quero te mostrar livros que você deve ler para dominar matemática, para dominar o cálculo. Veja só, o primeiro livro é este aqui, Pré-Cálculo. Aqui é um livro onde você vai fazer a atualização de todo o conhecimento básico sobre o cálculo. Veja só, você aqui vai aprender operações, equações, funções e trigonometria. Tudo aquilo que você não gostava está exatamente nesse livro, bem explicado. Ah, mas você está a fazer publicidade. Não, isso não é publicidade nenhuma. Eu simplesmente li os manuais e vi que são bons e eu deveria recomendar para você ler e ter um bom domínio de cálculo. Conseguiu entender? Nesse livro aqui, o que nós temos? Temos quatro principais capítulos, né? Ah, o livro é deste autor aqui, Francisco Gomes, foi publicado, sua primeira publicação foi em 2018, né? Vejo aqui, 2018. Vamos lá ver o que tem nesse manual. Veja, esse aqui é o sumário, né? O primeiro capítulo trata sobre números reais. Números reais são muito importantes para você ter domínio do cálculo avançado. Você precisa saber esses conceitos básicos, né, para não ter problemas nos conceitos avançados. Quais são esses conceitos básicos que eu estou a me referir? São esses conjuntos de números, soma, subtração e multiplicação de números reais. Isso é fundamental. Se você salta esse degrau aqui, né, para o terceiro degrau, sem pisar o segundo degrau, então vai ter problemas nessas operações aqui. Por isso você precisa ver. Tem também divisão e frações, simplificação de frações, a reta real. Tem também sobre porcentagens e potências. Consegue entender? Então, vamos lá ver no segundo capítulo, depois de você aprender sobre números reais, aqui você aprende sobre equações e inequações, que é muito fundamental para o conhecimento avançado de cálculo. Você precisa pelo menos saber resolver aquelas equações básicas, né? Tem proporções e regra de 3, aquela famosa regra de 3, você vai ainda rever com profundidade nesse manual aqui. E tem o famoso capítulo que a gente não gosta sobre funções. Funções, eu sei que se você gosta de tudo isso que está atrás, realmente funções, pelo menos você já pega a cabeça, né? Então, equações no plano, solução gráfica de equações e inequações em uma variável. Isso é muito importante. E também tem sobre funções polinomiais, funções exponenciais e logarítmicas. Então, sobre funções exponenciais e logarítmicas também é uma dor de cabeça. É necessário, se você não encontra um material mesmo bem organizado, você não vai conseguir entender como deve ser. Então, aqui está tudo bem organizado. E o capítulo 2, equações e inequações. Vamos lá ver. Primeiro eles explicam, né? O propósito deste capítulo é discutir sobre como descrever um problema prático em linguagem matemática. Consegue entender? São exemplos de equações. Esses sim, são equações, sim. Vamos lá ver. Tem aqui também, veja, 3x menos 2 igual a 10. Esse é um exemplo de uma equação. São equações básicas que alguns podem não conseguir resolver. Por isso, você precisa rever todos esses conceitos. Até porque, se você não consegue resolver essas equações lineares, pode usar o aplicativo do cálculo geral, que está disponível lá na Play Store. O link está na descrição desse vídeo. Você pode pegar essa equação aqui, por exemplo, 3x menos 2 igual a 10. Digita no aplicativo, depois de instalar, né? E você vai ter o passo a passo bem detalhado. Consegue entender? Então, é só você fazer download desse aplicativo. Aqui tem as propriedades das equações. Sim, tem essas propriedades que você pode ter esquecido. Então precisa recordar. O livro é mesmo pré-cálculo, operações, equações, funções e trigonometria, que está disponível lá na internet. Então vamos ao segundo livro que eu recomendo para você dominar cálculo. O segundo, Cálculo, volume 1. Consegue entender? Este aqui.
de Maurício e Maria. Esse livro aqui também vai incrementar mais um degrau sobre matemática básica. Você precisa dominar todos esses conceitos básicos para ir aos conceitos avançados. Então, o cálculo volume 1 também vem com este propósito de aumentar o teu conhecimento básico. Vamos lá ver o que tem nesse livro. Primeiro vamos lá ver o ano, porque tem que ter, né, livros atualizados, ou seja, livros atuais. Parece que aqui não tem... mas você já entendeu, sempre tem que ver em que ano foi publicado, porque você não vai ler também um livro de 1920. Tudo bem que tem conhecimento sim, mas eu te aconselho a ler livros atuais, porque uma e outra coisa vem mudando. Então tem aqui funções de uma variável. Consegue entender exatamente aquilo que você não gosta. F de x igual ao quê? A x mais 1. Essa é uma função de uma variável. E aonde? No conjunto de números reais. Primeiro, você precisa conhecer esse conjunto de números. Você já viu naquele primeiro livro, né? Que precisa ter domínio de conjuntos numéricos, números reais. E aqui você já faz o uso desse conhecimento. Funções de uma variável real no domínio dos números reais. E este livro aqui dá definições, exemplos, também dá a introdução sobre domínio e imagem em uma função, que é para depois você saber fazer o estudo completo de uma função, domínio, contradomínio, zeros da função, entre outros. Até porque aqui tem função polinomial do segundo grau ou quadrática. Isso aqui, não posso te mentir, isso aqui dá dor de cabeça para quem está estudando equações quadráticas, sabe exatamente o que eu estou a falar. Então, estou a te recomendar um manual que você vai ler e chegar na turma, todas as equações quadráticas, todas as funções quadráticas vão fugir de você. Procure já este livro aqui para poder ver tudo isso. O segundo capítulo tem funções elementares, tem função exponencial. Eu acho que você já ouviu falar de função exponencial. Cálculo de juro composto, né? Crescimento e decrescimento exponencial, função logística. Isso faz parte de matemática elementar, que você precisa saber. Geralmente usado por, já sabe, economistas, né? Tem este capítulo, limite e continuidade de funções. Este capítulo aqui tira sono de muita gente, porque o cálculo de limites, veja que aqui você vai aprender sobre cálculo de limites, limites laterais, relação entre limite e limites laterais. Isso aqui, para quem já passou disso, sabe que isso não é para brincar. Depois vamos ver, né, como que é o estilo, né, de explicação desses autores aqui. E chegamos no capítulo mais complicado. Aqui você nem com olhos fechados não vai conseguir andar. Derivadas, reta tangente, funções deriváveis. Quais são as funções que podemos derivar e que não podemos derivar? Meu amigo, olha aqui, regras de derivação. Você precisa saber as regras de derivação. E também tem função composta. Função composta tem também teorema da função inversa. É melhor você fazer download deste manual e você ver sozinho. Vamos lá ver aqui na página 109, só para vermos como que eles explicam. Tem aqui capítulo 3, limite e continuidade de funções. Ok, limites. Inicialmente desenvolveremos a ideia intuitiva de limite, ok? Estudando o comportamento de uma função y igual a f de x nas proximidades de um ponto que não pertence necessariamente ao seu domínio. Sim, um ponto, ou seja, um ponto de proximidade significa quando x tende para este ponto. Por exemplo, consideramos a seguinte função. Tem f de x igual a 2x ao quadrado menos x menos 1, dividido por x menos 1. Essa parte aqui é equivalente a essa. É claro que o domínio da função é o conjunto dos números reais. Você já aprendeu sobre conjunto dos números reais naquele primeiro manual. Consegue entender como esses livros se interligam, né? E aqui tem excepto o 1. Por que exceptuando o 1? Porque se você coloca 1 aqui, fica 1 menos 1, logo 0, não é? E qualquer número, ou seja, uma função cujo denominador é 0, significa que
a função não é definida nesse ponto que anula o denominador. Não conseguiu entender? Ah, meu amigo, se você não conseguiu entender é porque não está inscrito nesse canal. Clique agora em subscrever, clique no like e volte de novo a ouvir o que eu vou explicar aqui. Veja que aqui tem x menos 1. Qual é o valor que anula esse denominador para zero? É 1. Se você coloca 1 aqui, menos 1 vai ser 0. Então, o domínio dessa função são todos os números reais menos esse número que anula o quê? O denominador, que é 1. Aqui tem muita explicação. Você pode, ler esse manual aqui com calma e vai ter um entendimento, bem aprofundado. Agora, o terceiro livro, eu quero recordar o seguinte: eu não estou a recomendar esses livros do mais pior para o mais melhor ou do mais melhor para o mais pior. Eu estou recomendando segundo a ordem que você poderia ler, Todos, de facto, são muito bons. O outro manual que eu recomendo é o Cálculo A, de Diva e Miriam. Aqui você vai encontrar conceitos avançados. Tem uma introdução, tudo mais, mas se você não leu aqueles dois manuais e vem diretamente a esse livro aqui, certamente vai ter problema em alguns conceitos. Vamos lá ver. Esse manual aqui, essa é a sexta edição. Se você estiver a procurar, lá na internet, veja se não tem sétima ou oitava edição. O livro trata sobre funções, limite, derivação e integração. Consegue entender que introduziu aqui integração. Então, para você ter entendimento de integração, precisa entender sobre funções, sobre limite, sobre derivação, que os manuais anteriores que eu mostrei já tratam. Precisa ter conhecimento sobre números reais, conjuntos numéricos, exatamente como eu já expliquei anteriormente. Vamos lá ver o que tem. Aqui tem também revisão sobre números reais, conjuntos numéricos, limite e continuidade também, derivada também, reta tangente e tudo mais. E introduzem aplicações da derivada. Finalmente tem introdução à integração. Integral indefinida, método de substituição, mudança de variável para integração. Esses métodos aqui não facilitam a vida do estudante. Se você não entende bem sobre esses métodos, nesse canal aqui tem vídeos sobre isso. Você precisa assistir esses vídeos para aprender. E precisa também ler esse manual para ter domínio, para ter mais exercícios, Então, em resumo, esse manual aqui trata sobre esses assuntos. Métodos de integração, você precisa saber os métodos de integração. Integração de funções trigonométricas. Integração de algumas funções envolvendo funções trigonométricas. Então, praticamente é mais um degrau assim. Realmente é cálculo avançado, é uma introdução ao cálculo avançado. E o manual que complementa isso, é o famoso Cálculo Volume 1, de James Stewart. Eu sei que realmente você já conhece esse manual aqui. Se você não conhece, escreva aí nos comentários que eu não conhecia. Tem volume 1 e tem volume 2. Vamos lá ver os tópicos. Primeiro ano é de 2013. Essa edição foi publicada em 2013. Então, ainda está, Dá para considerar. Aqui você encontra tópicos de matemática avançada. Tem funções e modelos. Tem limites e derivadas. Tem regras de derivação já detalhada, Aplicações de derivação, integrais, aplicação da integração, técnicas de integração. Aqui já vem bem detalhado. Integração por parte, integração integrais trigonométricas, substituição trigonométrica, integração de funções racionais por frações parciais. Me diga uma coisa, você poderia entender esse manual se você viesse diretamente para este manual antes de ler aqueles anteriores? Ia ser difícil, Por isso você inicia com o básico, começa a rever, começa a subir os degraus e chega até aqui. É por isso que eu te disse que se você não gosta de matemática, depois de eu recomendar esses livros, você vai ser o primeiro a gostar de cálculo. Vamos lá ver o segundo, o volume 2. Esse aqui é o volume 2 do mesmo autor. O volume 2 já é
de grau a mais em relação ao volume 1. Aqui você encontra equações diferenciais. Encontra equações paramétricas e coordenadas polares. Sequências e séries infinitas. Aqui já não é para brincar. Aqui exige que você tenha domínio de toda a matemática básica. Equações, limites, funções, conjuntos, você deve saber. Consegue entender? Então, eu já vou ao fim do vídeo, mas se você ainda está triste porque não recomendei um manual que você conhece, não se preocupe. Escreva aí nos comentários, né, os manuais que você também recomenda. Aí serão bem-vindos. O último manual é este aqui. Esse manual, na verdade, até o seu professor conhece, que foi o redator é o B. Demidovich. Acho que você também já ouviu falar desse manual, desse aqui, Demidovich. Problemas e exercícios de análise matemática. É um livro muito antigo, mas que ainda vale a pena ler. Trata de vários problemas sobre análise matemática. Então, eu não vou ver aí, né, o que tem nesse manual. É possível, sim, estudar cálculo, dominar cálculo, sem esses livros mais antigos, mas eu não poderia deixar de mencionar, você precisa saber como que o teu professor estudou o cálculo, né? Esse livro aqui, né, trata sobre introdução à análise, diferenciação das funções, extremos da função e aplicações geométricas da derivada. Praticamente, o que você vai encontrar aqui, pode encontrar também nesses outros manuais que eu acabei de explicar. Esse manual aqui ainda vale a pena você ler. Tem muito assunto aqui interessante. Meu amigo, para hoje é tudo e adeus.